Olá pessoal, boa noite para todos. Meu nome é Josvaldo Sebastião da Silva, sou aluno da faculdade e estou na disciplina de Filosofia Política, né, e tem me feito crescer muito nessa disciplina, e eu quero trazer porque é proposto um desafio, né, nessa disciplina para que possamos apresentar aqui o ponto de vista de Platão em relação à democracia e pelo menos trazer uma ideia que esteja contrapondo o pensamento de Platão ou se alinhando ao pensamento de Platão. Primeiro eu quero começar, né, dizendo quem foi Platão. Platão foi um filósofo ateniense e foi aluno de Sócrates e foi professor, mentor de Aristóteles. Só que todos esses filósofos tinham uma ideia, um pensamento diferente, né? Divergiam em muita coisa. E dentro da política, quando nós vamos para a República de Platão, o seu livro, A República, ele vai tratar sobre algumas coisas interessantes. Diversos assuntos, né? Como educação e sobre a questão do homem e sobre política. E dentro desse trecho, ele vai. Que esse livro Política é feito, né, em forma de diálogo. E ele vai tratar sobre essa questão da democracia, né? Então é posto um desafio para nós, porque se alguém nos perguntar sobre a ideia de democracia, como é que iremos responder? Né? Porque hoje se fala muito, né, e vivemos em um país que se denomina democrático, onde na realidade o povo é quem governa, porque democracia, né, vem do grego, né, essa expressão, essa palavra, que significa governo do povo. Só que alguns filósofos, né, tinham ideias diferentes e também parecidas em relação a esses governos, né, governos que são apresentados como a democracia, como a aristocracia, a oligarquia, e todos esses governos, né, tiveram aí seus filósofos que eram uns a favor, outros contra, e Platão é um desses filósofos que é contra o governo, né, do governo democrático. E, para mim, pelo menos, o governo democrático ele não é tão favorável e não é tão, vou dizer assim, não é bom, né, para a tomada de decisões. E quando o povo ele decide, ele resolve decidir e deixa as decisões na mão do povo, então acaba sendo irracional porque o povo não é especialista. Então, para Platão, era necessário haver especialistas, pessoas com habilidades, pessoas com virtudes, e essas pessoas com virtudes, ele está trazendo a ideia de filósofo, né, dos filósofos. Para Platão, a democracia era um regime ruim, porque seria inviável todos mandarem ao mesmo tempo. Já imaginou? Então não é muito viável, para Platão não era viável, o povo está mandando. Então era necessário ter alguém que de fato tivesse ali habilidade, fosse especialista para decidir, para a tomada de decisões. E Platão também tinha uma ideia de uma política ideal. E qual era a ideia, a política ideal para Platão? A resposta para essa pergunta é que o Estado deveria ser dividido em classes sociais. Seria três classes: as dos filósofos, dos guerreiros e dos produtores. Platão ele afirmou que o processo para decidir o que fazer, né, não era muito positiva para ele o governo deveria ser governado, né, o Estado de ser governado por especialistas, por pessoas que de fato compreendessem e entendessem o que estava decidindo e estava dizendo. E Platão tinha uma forma de governo que ele defendia, né? A melhor forma de governo para Platão era a aristocracia, que era o governo dos melhores. Por isso que ele defende essa ideia de um Estado ideal quando ele trata sobre os filósofos. E ele vai trabalhar isso no livro A República, né? E Platão, ele
como foi professor de Aristóteles, né? Em muitas coisas é claro que se alinhava, mas em outras não. E Aristóteles, o que era essa democracia para Aristóteles? Será que ele concordava com essa democracia? Então Aristóteles ele dizia o seguinte: Aristóteles via também na aristocracia como uma forma de governo ideal, assim como Platão também via esse governo ideal dentro na aristocracia. Desde que os governantes, para Aristóteles, ele via essa ideia de aristocracia desde que os governantes fossem virtuosos. Aquela ideia de serem virtuosos, de terem habilidades, de terem conhecimento, de serem filósofos, desde que fossem virtuosos e governassem em benefício de toda a sociedade. Então, Platão ele acreditava que a democracia poderia depois desembocar numa tirania. Então, por isso que ele achava esse governo irracional. Então, quero aqui, né, fazer os agradecimentos aqui dentro desse vídeo, né, porque essa disciplina tem me feito aprender muita coisa, apesar que ainda estou no início aí do estudo da filosofia, mas que Deus possa abençoar a todos e esse é o meu trabalho e quero aqui apresentar.